Mas é importante que a gente fale cada vez mais sobre esses países que sofrem perseguição. Haja vista, a gente não sofre perseguição nenhuma aqui perto do que acontece nesses lugares. Hoje eu vou falar sobre a Líbia. O país tem essa bandeira com esta lua e esta estrela. Interessante porque a Líbia ocupa o quarto lugar, hoje em dia, em termos de perseguição. A Líbia é um país que ela surgiu mais ou menos como Israel, na mesma época. A rejunção ali após a Segunda Guerra Mundial. Em 1948 era um país disperso, assim como era Israel. E aí o pessoal foi lá e juntou em cima de um reinado. Botaram um tal de rei Idris, e o cara governou ali durante 20 anos. A maioria islâmica, como a maior parte desses países, onde a gente sofre perseguição religiosa contra o cristianismo. Lá tem aproximadamente 6 milhões de habitantes. É bem menor do que São Paulo, em população desse país. É interessante porque lá a gente tem mais ou menos uns 35 mil cristãos. E daí eu pergunto, 35 mil para 6 milhões é uma quantidade muito grande, e bem pouquinho de cristãos. Daí eu pergunto, mas são todas as pessoas que eram muçulmanas que se converteram ao cristianismo? Nem sempre. Por quê? Lá, a maior parte das pessoas que se convertem são de outros países, são imigrantes. São pessoas que vêm de outros países da região da África ali, o país fica no norte da África, e o pessoal migra para lá, que aí já era cristão, e acaba caindo num país muçulmano, e daí chicote estrada, como o pastor costuma falar. E aí o que acontece com esses cristãos? São perseguidos, mortos, chicoteados, presos. Mas é interessante porque, na legislação do país, lá está dito que você tem liberdade de culto, mesmo que seja de outras religiões. Que bacana, só que nem se você se reúne, você é preso. É uma incongruência, não faz muito sentido. Logo após 20 anos dessa rejunção, em 68, surgiu um ditador que tomou o poder desse rei Idris, que é o Muammar Gaddafi. Muita gente já ouviu falar dele. Ele ficou mais de 50 anos no poder, até que em 2011 o povo falou, a gente cansou desse cara. Por lá o próprio povo foi, sequestrou ele e matou ele em praça pública. E desde então, lá é governado por uma junção da ONU, só que a junção da ONU não é suficiente para governar o país, com essa junta que eles colocaram, então lá fica uma briga religiosa entre diversas facções islâmicas que governam o país. Entre elas, a gente tem aqui a Daesh, que também é muito forte na região, o Islamic Dawn, que é a Aurora Islâmica, e o famoso Estado Islâmico que todo mundo conhece. E lá, o maior tipo de perseguição é a força islâmica mesmo, o pessoal dos clãs, que são essas divisões dentro do próprio islamismo, e o crime organizado, que também reina. Muita gente conhece esse tipo de imagem. A gente já viu em diversos lugares esse tipo de execução. Quem faz esse tipo de execução contra os cristãos são o Estado Islâmico, a famosa facção. Quem são esses cristãos? São líbios que foram mortos? Não. Eles são cristãos egípcios que se migraram para a Líbia e foram mortos na Líbia como cristãos. Então, se você for para a Líbia e se identificar como cristão, provavelmente esse será o seu fim. E é triste porque você não tem nenhuma liberdade. E aqui, alguém tem medo, ou já teve medo alguma vez, de ser executado por ser cristão? Não. Então, a gente não passa nem perto da ideia disso. Eu se pergunto, mas como alguém vai pregar o cristianismo num lugar como esse? Quem vai se arriscar em pregar? Eu falo, poucos missionários devem pensar, acho que eu vou para a Líbia. Lá é um bom lugar para poder me ajoelhar na praia e ser morto pelo Estado Islâmico. E aí, é interessante porque eu fui ver uns relatos de cristãos líbios. Eu tenho um relato de uma cristã que ela fugiu para um outro país e ela fez esse relato. Eu pergunto, como será que o cristianismo chegou até ela? E aí ela diz, uma cristã perseguida precisou fugir da Líbia por acreditar em Jesus. Do nada ela começou a acreditar em Jesus. Por que ela acreditava em Jesus? Ela contou um pouco sua experiência. Ela disse que viu um homem dentro do seu quarto, brilhando no escuro, em uma noite. Ele não parecia algo irreal, ele parecia algo material, irreal dentro do quarto dela. Mas eu senti que eu não poderia tocá-lo. Ele continuou parado ao meu lado. E eu senti felicidade em meu coração, apenas por causa da presença daquele homem. Ele era alto, seu cabelo era um pouco comprido, e ela continuou, porque o homem disse a ela, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E então ele se foi. E a partir daquele momento, ela passou a chamá-lo de mestre. Essa foi uma experiência onde o próprio Cristo apareceu para uma pessoa dentro de um quarto. Uma muçulmana se converteu após o encontro com ele. Então, a gente fala muitas vezes, às vezes não é necessário que você vá e pregue, pois Cristo pode aparecer materialmente para a pessoa aonde ninguém vai. Isso aconteceu com diversos cristãos, inclusive com Paulo. Essa foi a conversão dele. No meio do caminho, apareceu Cristo para ele. E ele se converteu naquele momento. Então, Cristo continua aparecendo nas pessoas. Ele é real. Ele apareceu no quarto dessa moça.
em um país perseguido, onde ela sabia que seria morta e acabou fugindo de lá. E nós devemos ter em mente que aqui é diferente, a liberdade é extrema. Aqui não é uma perseguição extrema. Nós somos livres para estarmos aqui, para estarmos amanhã e depois de amanhã, e vamos continuar reunindo enquanto for permitido. Nesse país, infelizmente, não é. Eu vou depois mandar alguns vídeos sobre a Líbia no grupo da nossa igreja. Para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a história da Líbia, tem um filme que está na Netflix, que é o 13 Horas, Os Soldados Secretos de Benghazi. É bem interessante, Benghazi é a cidade mais importante da Líbia, que mostra como é a perseguição a estrangeiros lá. Um filme que conta sobre a história da perseguição que ocorreu em cima da embaixada americana naquele local. Vou pedir para que a gente, nesse momento, faça uma breve oração pelas pessoas da Líbia. Quem puder ficar de pé. E, posteriormente, vou mandar algumas coisas lá no nosso grupo da igreja e a gente continue orando por eles. Amém, meus irmãos? Pai, nós lamentamos pela situação sem lei na Líbia. Nós oramos contra o mal, contra o tráfico humano e os grupos de crime organizado que se beneficiam da miséria desses cristãos que estão por lá. Quebre o poder deles e restabeleça a lei, meu Pai. E o Senhor virá trazer para todos nós. E traga ordem e justiça para o povo da Líbia. Graça ao Senhor, não é ilegal se tornar cristão na Líbia, pois o Senhor continua aparecendo lá, meu Pai, para todas essas pessoas. Que o Senhor possa estabelecer, meu Pai, um governo justo e futuro naquele local, para que as pessoas possam continuar cultuando, meu Pai, ao Seu nome. E em Teu nome, meu Pai, continuemos orando para aqueles cristãos que continuem firmes e fortes, que não tenham vergonha de professar o Seu nome, mesmo que o fim deles, meu Pai, seja a morte, para que um dia estejam contigo. Amém. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.